Olá, amigos viajantes. Vocês curtiram o Curtindo a Nossa História da semana passada? Tem uma segunda parte que vou contar agora para vocês. Então, acompanhe esse vídeo até o final que vocês vão adorar. Vem comigo! Então, amigos viajantes, semana passada, Curtindo a Nossa História, foi falando sobre coisas que quase pararam ou pararam o mundo por alguns instantes, meses. Coisas boas, coisas ruins aconteceram nesses últimos 120 anos, desde 1900 para cá. Mas tem uma pequena coisinha que eu não contei, mas que, olha, se vocês vão acompanhar até o final desse vídeo, vocês vão poder comparar o que está ocorrendo hoje em dia com a pandemia atual da Covid-19 com isso que eu vou falar agora, que ficou bem escondido no meio lá da Primeira Guerra Mundial e quase ninguém falou sobre ela. Foi um pouco esquecida, né? Mas eu vou pedir para vocês já se inscreverem aqui no Curtindo Nossa Viagem, deixar o seu like, compartilhar esse vídeo com todos os seus amigos e nossas redes sociais, @Curtindo Nossa Viagem, Instagram, Facebook, Curtindo N Viagem, Twitter. Se inscrevam, sigam e compartilhem com todos os seus amigos. Vamos crescer juntos. Eu vou falar da gripe espanhola. Vocês conhecem a gripe espanhola? Vocês já ouviram falar da gripe espanhola? Foi uma pandemia esquecida pelo mundo. Por que é uma pandemia, digamos, esquecida? Ela midiaticamente ocorreu junto com a Primeira Guerra Mundial. Então o que acontece? A Primeira Guerra estava muito em evidência e, enfim, é aquela situação, né? Como você não tem a informação do que está acontecendo, a coisa ali meio que escondida vai se proliferando num país, no outro. Quando vê, o surto está grande, não tem mais como correr atrás. Foi mais ou menos como aconteceu com a Covid-19, a coronavírus, lá na China, que começou meio que escondido, a China meio que escondeu o vírus, e depois, quando já estava matando milhares de pessoas, atingindo milhares de chineses, não tinha mais como. E uma coisa que ajudou também a espalhar bastante a gripe espanhola foi a Primeira Guerra Mundial, que soldados percorriam praticamente toda a Europa. Então, se espalhou rapidamente pela Europa e espalhando pela sua população, foi se espalhando por outros locais do mundo, inclusive chegando aqui no Brasil. A gripe espanhola, ela é uma gripe de influenza. Esse nome vocês já ouviram falar, certo? H1N1, influenza A. Isso é uma coisa que aconteceu bem recente, também uma pandemia, mas que foi logo resolvido, certo? Agora, a gripe espanhola, não. Em 1918, a gente sabe que as condições eram totalmente diferentes de hoje em dia, principalmente de higiene, onde o povo não tinha aquela questão de limpeza das mãos, uma higiene como a gente tem hoje em dia. A preocupação de hoje em dia não tinha naquela época. Para vocês terem uma ideia, a gripe espanhola durou 2 anos. E nesses 2 anos que ela durou, ela atingiu 500 milhões de pessoas. Não tem um número exato de quantas pessoas morreram, mas estudos afirmam que pode ter sido entre 50 e 100 milhões de pessoas. Muita gente. Para vocês terem uma ideia, de 500 milhões de pessoas infectadas, o mundo na época, entre 1918 e 1920, tinha menos de 2 bilhões de habitantes. Já a Covid-19, ela ainda está no começo. A nossa esperança é que saia logo uma vacina, saia logo um medicamento para que se extingua. Mas se não conseguir, infelizmente ela vai afetar milhões de pessoas também, como já está afetando. Já afetou mais de 1 milhão de pessoas pelo mundo, que atualmente tem 7 bilhões de habitantes. Não se conhece o local da origem da gripe espanhola, mas estudos feitos falam que ela pode, apesar do nome ser espanhola, ter começado nos Estados Unidos. Com a Primeira Guerra acontecendo, a gripe foi para a Europa e se espalhou por toda a Europa, mas a Espanha não fazia parte da guerra. Então, por não fazer parte da guerra, ficou muito mais evidente a gripe lá na Espanha, onde teve mais informações em jornais, em mídia, teve na Espanha. Por isso até que levou o nome de gripe espanhola. Só que a Espanha não queria esse título não, porque eles intitularam a gripe como gripe francesa. Já Portugal deu o título de gripe pneumônica, mas o nome mesmo que ficou foi gripe espanhola, que ficou para a história. Já a Covid-19, como todos sabem, começou na China
Há relatos de que começou pelo menos 6 meses antes do que foi comunicado pela autoridade chinesa. Até por isso, comparando-se um pouquinho com a Covid-19, essa falta da mídia na época ajudou a espalhar o vírus pelo mundo. Da mesma forma que a Covid-19, a gripe espanhola era altamente contagiosa. Um simples espirro poderia contaminar centenas de pessoas. O vírus, ele voava distante ali pelas gotículas, como também acontece com a Covid-19. E a pessoa é um resfriado, pega com facilidade. Inclusive, por isso é muito importante sempre lavar bem as mãos. Você pode ter tocado em qualquer lugar, uma barra de ônibus, abrir uma alça de porta de carro, se encostar na parede, já é o suficiente para que a sua mão possa ter o vírus e você nesse movimento, acabou, está infectado. Não tem jeito. Na época, várias pessoas tentavam se prevenir usando máscaras, depois que a pandemia chegou para valer, como acontece hoje em dia também. Muitas pessoas estão se prevenindo tentando utilizar as máscaras. Curiosamente, a China foi um dos países menos afetados com a gripe espanhola. Já no Brasil, a gripe chegou matando aproximadamente 35 mil habitantes. A gripe espanhola, ela não tinha cura. Era um tratamento, como a Covid-19 também até hoje não tem cura. Então era um tratamento com os medicamentos que tinham na época para combater o sintoma de resfriado normal. Muitas pessoas morreram. A taxa de letalidade era muito alta. Era mais alta até do que a própria Covid-19 hoje em dia. Até por conta do que a população sofria na época em questão de higiene. E ela acabou conforme os anos foram passando. Foram passando esses 2 anos, a gripe foi diminuindo. Dizem estudos que ela sofreu uma mutação e ficou mais fraca. Por isso ela acabou. Já a Covid-19, a gente está tentando de uma forma que o mundo, como falei no vídeo anterior, ele parou dessas semanas e nesse último mês. O mundo está parando aos poucos, está desacelerando, as pessoas ficando em casa, para ver se o vírus ele se extingue ou se ele diminui bastante. Se a gente consegue controlar ele o suficiente para que não deixe os nossos hospitais cheios. Esse é o Curtindo Nossa História, parte 2. O mundo parou no vídeo anterior. Agora essa doença fez o mundo parar em 1918, como a Covid-19 está fazendo o mundo parar agora. Tá pensando uma coisa? Tô pensando. Papai é pensador. Obrigado. Eu espero que o Covid-19 se extingua logo, que o mundo possa melhorar o mais rápido possível, podemos voltar à nossa normalidade. E é isso que o Curtindo Nossa Viagem quer. Os vídeos aqui ou aqui são vídeos com tema relacionado à viagem, são vídeos de quarentena. Aqui você vai clicar ou aqui na logo para você se inscrever no Curtindo Nossa Viagem. Espero que todos tenham gostado. Quinta-feira tem mais. Obrigado para vocês que acompanharam até aqui no final, para quem acompanhou também até a metade. Obrigado também. Deixa o canal aí. Fui, até a próxima. Tchau, galera.